É, meu nome é Jucigleides, eu tenho 44 anos, sou moradora aqui de Itabuna, aqui moradora do bairro Gogodaíma. E assim, minha história de vida é simples, né? Eu sou filha de uma lavadeira, minha mãe foi lavadeira há muitos anos nesse rio Cachoeira, e depois de muitos anos ela conseguiu um trabalho de gari, né, na prefeitura. Minha mãe foi uma varredora de rua, porque o nome é Gari, mas muita gente conhece como varredora de rua, né? E assim, minha vida é normal. Hoje em dia eu tenho 4 filhos, sou casada, tenho 7 netos, né? Tenho minha vida ativa, graças a Deus. E o cotidiano é esse, todo dia a mesma coisa, né? É ter casa, filho, casa, filho, casa, filho, né? Não temos outras escolhas. E para me chegar até aqui, onde eu cheguei, foi altos e baixos, né? Enfrentamos muitas coisas, foi luta por cima de luta, mas graças a Deus teve vitória, né? Ainda está tendo vitória, né? Isso aí que a gente tem que viver mesmo, né? Temos que esquecer a tristeza, as derrotas, né? Que isso não vai levar a gente a nada, a gente ficar deprimido nos cantos, só vai trazer doença. E vamos confiar no Senhor e bola para frente. Isso aí. A sua infância. A minha infância foi bem, não foi boa, boa, mas razoável, né? Fala das memórias mais marcantes da A sua minha, infância. assim, a minha infância toda foi sofrida, né? Como era o Meu gogó. pai era Conta do gogó. alcoólatra, né? Meu pai era alcoólatra. Chegava em casa ali bêbado, só derrubando o barraco, que a gente chamava, era barraco, né? E toda a vida, assim, o bairro foi lama, porque quando o céu formava para chover, o gogó já estava todo alagado, né? E a gente tinha que correr, abandonar a casa, até o período da enchente, até a água se abaixar para a gente retornar para nossas casas. E toda a vida foi assim, né? Aí deu uma melhorada, né? E 2021 agora veio outro sofrimento da enchente, né? E como era a paisagem do gogó nessa época, Jússia? A paisagem Quais eram as aqui, imagens? Como era a aqui? imagem Era aqui floresta? era Era mata? mato, mato, era muito barraco, não tinha ponte. A Como eram esses ponte barracos? de tábua, eram os barcos de tábua, quem estava fora via quem estava dentro, quem estava dentro via quem estava fora. E a ponte que a gente passava era 2 pau, né? Esse dentro do esgoto, para a gente passar por cima, para vir para a escola, para vir para trabalho, para vir para médico. Era um caminho só que a gente Essa ponte, passava. como era? Onde era ela? Onde ficava? Ficava na passagem onde hoje em dia eles abriram rua, mas antigamente não era rua, né? Era o esgoto e era 2 pauzinhos que eles tinham dentro, né, do esgoto para a gente passar ali por cima. Agora, hoje em dia, graças a Deus, né, a gente pode dizer que moramos no céu, né? Assim, o que o ditado popular é esse. E a sua adolescência? Minha Que eu sei que isso é adolesc- uma coisa profunda, a né? A sua minha, biografia, a sua a história. minha adolescência foi boa, nem ruim, nem boa, né? Como você viveu o amor, Fui, como fui, mãe foi a cedo, escola. fui mãe cedo, tive minha primeira filha com 15 anos, né? Não me arrependo de ter tido minha filha, viu? E até hoje eu luto. Até hoje eu luto para me conquistar meus objetivos, né? Nunca desisti. E agora que não pode desistir mesmo, né? E na sua adolescência, como era o gogó? A mesma coisa. Mato, Como mudou? barraco. Já Agora tinha mudado um pouco? Já, na infância era uma paisagem, na adolescência já era outra mudou mais um paisagem? pouco. Quem tinha condições começou a construir suas casinhas de bloco, né? Fazer suas casinhas e pronto. Quem não tinha, continuava com suas casas de tábua mesmo, né? Vocês continuaram de tábua? De Isso tábua. marcava você? Sim, sim, porque tinha muita gente que tinha vergonha, né? De dizer onde morava por causa do local, tinha vergonha de levar amigos, né, os coleguinhas, por causa do local onde morava, né? E tinha gente que tinha muito receio quando falava, você mora no Gogodaíma, o povo tomava aquele susto, aquele impacto assim, como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas, E, graças a Deus, hoje em dia, tudo normal. e a escola, Jussi? A escola, toda a vida teve a escola, né?
Fala da escola quando você era criança e na adolescência. Não, quando eu era criança, tinha escola, eu estudei aqui no CSU, né? Estudei no CSU até certa idade. Aí, quando eu completei aquela idade, saí do CSU, vim para o Antônio Carlos Magalhães, que eu estudei no Antônio Carlos Magalhães, da quarta série até o terceiro ano do segundo grau. Uhum. E bem E tranquilo agora. como era essa escola, Jussi? O CSU era tipo uma creche, que era uma escola que era por turno. Tinha um turno de manhã, um turno à tarde, normal, né? Pronto, e aquilo só era até o primário, né? Que hoje em dia eles já mudaram o nome, é série, né? Você Antigamente sentiu era racismo? série, né? Você sentiu racismo? Assim, muito não, que naquele tempo não tinha muito racismo como hoje em dia tem. Porque naquele tempo todo mundo brincava, todo mundo se misturava iguais, né? Apesar que a marginalidade antigamente era muito, mas era respeitado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ninguém respeita ninguém. Antigamente, era muito respeitado os moradores do Gogodaíma. E na sua infância, como era a escola? Você tem memórias da escola? Você tem memórias? A escola que eu estudei hoje em dia, onde é o AD1. Antigamente, era o Centro Social Urbano. E hoje em dia, é o Colégio AD1, onde a diretora Rose Guerra Fica em que atua. bairro? Aqui no próximo São Caetano. Fica entre Vila Nara e São Caetano. Novo São Caetano. Estou te ajudando a lembrar? Então, é lá. Pode falar à vontade. Então, assim, lá era uma escola, era uma casa. Era escola e posto de saúde e posto que tirava documento antigamente. Tirava documento lá, identidade, carteira de trabalho, era tudo tirado lá no CSU. E na entrada era a administração, em cima era o posto de saúde, do lado era a escola. Uhum. Aí tinha era parece que umas seis salas que tinha, acho que era 6 salas que tinha, que funcionava manhã e tarde e noite. Você estudava em qual turma? Eu estudava pela manhã, Você gostava dele? gostava da escola, que era uma escola bem ampliada, era uma escola que os professores se interessavam mais pelos alunos, os professores tinham vontade de ensinar os alunos. E os alunos tinham vontade de aprender. Aí você vê que os alunos que tinham oportunidade de estudar naquela época, todo mundo estudou, todo mundo se formou. Né? E hoje em dia não, hoje em dia a pessoa tem a oportunidade de estudar e não quer estudar. E você não teve os estudos interrompidos, né? E Não não, precisou parar de estudar para não, trabalhar, por exemplo. não. Estudei até a minha idade. Eu parei de estudar já de maior, mas depois voltei a estudar e concluí. E a sua mãe era lavadeira. Minha mãe é Fala um lavadeira. pouco das memórias de quando Minha, você era criança, como era o rio, como era o rio ter era uma mãe limpo. lavadeira, Jussi. O rio era limpo, minha mãe, sabe, minha mãe pegava a gente, levava de manhã junto, né? Levava com ela pro rio, né? Ou mais final de semana, que não tinha escola para a gente estudar. Minha mãe levava a gente, botava a gente lá e ia lavar as roupas. Lavava a roupa, botava para coarar lá as roupas brancas, botava as de cor para enxugar lá mesmo. Já vinha de tarde, as roupas tudo enxuta, dobrada na bacia, fazia trouxa. A gente já vinha para casa tomar do banho, todo arrumado, todo limpinho. Chegava em casa, hora tomar o café e dormir. E a sua mãe, me fala dela, se você se sentir à vontade da sua A mãe. minha Como era a sua mãe, mãe? a Como era a minha sua relação com a sua mãe? O maravilhosa, que ela minha te mãe. ensinou? Minha mãe me ensinou tudo de bom, né? Tudo do que estava no alcance dela, o melhor que ela poderia passar para a gente. Ela passou. Tudo mesmo. Que Como ela tinha você que vê ela, passar. Jussi? Como era a sua mãe para você, Minha mãe, Jussi? para mim, é tudo. Resumindo tudo. Até hoje, para mim, minha mãe é tudo. Apesar que tem 10 anos que eu perdi ela, mas até hoje, para mim, minha mãe é tudo na minha vida. Sempre eu falo, se minha mãe estivesse aqui, certas coisas eu não estava passando, porque ela era meu braço forte, ali era meu apoio. Eu senti que você emocionou um pouco agora. E o seu pai, como era Meu pai, assim, a sua relação eu com seu tinha, eu pai? A tinha, figura, pa- o homem negro, né? eu tinha pai no nome, mas ele nunca registrou a gente, ele nunca passou, assim, o carinho, o afeto de pai, para dizer assim, ah, eu sou pai. Nunca passou isso para nenhum de nós, né? Que ele era pai. A gente sabia que era pai, que tinha pai, mas ele nunca passou, nunca demonstrou, nunca passou. Aquele amor, aquele carinho de pai para um filho. Ele era ausente? Sim, ele morava dentro de casa, mas era uma pessoa que poderia ser uma pessoa qualquer.
porque nunca trouxe nenhum benefício possível. Era meu pai. E como você via a relação do seu pai com a sua mãe? Como era que eles viviam esse relacionamento? Minha mãe e meu pai era separado. Ele morava dentro de casa, mas era separado. Meu pai com minha mãe. E como você sentia isso? Quando se chegar num, se É, chegar num lugar que você não quer falar, você pode dizer. Mas você eu, já entendeu que a gente tem que ir assim, eu não, assim, mas meu observando. pai, um relacionamento dele, mas meu pai era um relacionamento normal. Assim, eu sabia que era pai, tinha aquele respeito por pai, né? Tinha aquele amor, aquela afinidade, porque eu sei que era meu pai. Mas ele nunca foi um pai presente na vida de nenhum de nós. Mas a gente sabia disso que era pai. Minha mãe falava, seja o que for, é seu pai. Respeite e trate bem, porque é seu pai. Toda vez a minha mãe ensinou isso pra gente. Mesmo que não prestasse, mas minha mãe falava, respeite e trate bem, porque é seu pai. E tudo que a gente tem hoje, que a gente tem, desde de pequena até a certa idade, tudo foi minha mãe. Se a gente hoje sabe ler e escrever, agradeço a Deus, é minha mãe. E os seus irmãos, como você A via? mesma coisa, todos eles a mesma coisa. Como era essa casa que vocês Era moravam? de tábua, uma casa de tábua, era de assoalho, o esgoto passava por baixo da minha casa, né? Era de assoalho a Como era o casa, gente. cheiro? Como era... Ah, aquele cheiro horrível, né? Porque esgoto caía toda a sujeira caía dentro. Então a gente sentia aquele odor muito forte, né? Uhum. E as coisas bonitas que você lembra da infância? Ah, o que eu Quais eram as lembro, coisas assim, o que bonitas? eu lembro assim, que a gente tinha mais liberdade de ficar, de brincar, a gente quando era criança, como hoje em dia. Hoje em dia, meus filhos, né, meus netos não têm a liberdade de brincar como tinha antigamente. Antigamente a gente brincava de todo tipo, era de bandeirinha, era de amarelinho, era de garrafão, era de se esconder, era de pega-pega, isso tudo a gente brincava. E hoje em dia, as crianças não têm esse privilégio de brincar por causa da violência. Quando você entendeu assim, a minha mãe é uma mulher negra? Quando você olhou assim e disse, minha mãe é uma mulher negra? Eu nunca, assim, eu não entendi assim, quando eu tinha orgulho, eu tenho orgulho, né, da minha mãe, até hoje eu tenho orgulho da minha mãe, e tenho orgulho do que eu sou, eu tenho orgulho dos meus filhos, né, porque os 4 filhos, eu tenho meus 4 filhos, até o momento, eles 4, nunca assim demonstrou que eles têm vergonha deles mesmos, que eles têm vergonha da vida deles, que eles têm vergonha dos pais, do cotidiano deles, né? Até o momento eles nunca demonstraram isso. Então, para mim, isso aí é gratificante, porque eu passei para eles tudo o que eu vivi, né? E ainda digo assim, algo que eu não tive, que minha mãe não teve condições de me dar, de me ajudar, o que eu posso dar e ajudar eles, eu faço. Fala um pouco da sua profissão de enfermeira, como você aprendeu essa Essa aí foi, assim, profissão? eu tinha um sonho, né? Um sonho de trabalhar com pessoas, né? Ali. E aí eu me inscrevi e fui sorteada. E No graças a curso Deus, técnico? sim, no técnico, e eu estudei, me formei, né? E estamos aí. E a escola, como você vivia? Como você percebia a escola para você? As diferenças no tratamento, se tinha? Assim, a O que era a escola, escola para você, Jussi? O que a significava a escola, esse espaço? escola para mim, a escola para mim é o mundo de aprendizagem, é o mundo de busca, é o mundo de querer. Eu quero, eu posso, eu vou à luta. Naquela época você consegue se lembrar como você pensava sobre a escola? Você pensava Não, sobre... naquela época a gente pensava assim, né? Eu pensava de crescer, ter um bom emprego, ter uma vida melhor. Eu pensava de ter uma vida melhor que minha mãe não podia me dar, né? Uma coisa melhor assim, que ela não podia me dar. Eu pensava em trabalhar para me poder ajudar minha mãe. Algo que eu via que ela não poderia me dar. Já tinha um otimismo, uma É, força ali. porque hoje em dia o sonho de qualquer pessoa é isso, é trabalhar, ajudar os pais. A maioria, né, dos filhos hoje pensa assim. Tem muitos que não, mas a maioria dos filhos pensa assim, de ter um trabalho melhor, né, de ter uma condições melhor para ajudar os pais, né? Uhum. Então, antigamente era a mesma coisa. A gente pensava de ter condições melhor para ajudar os pais, né? E para ter aquilo que o pai não podia dar, né? Então, trabalhar para conquistar. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, que eu vou ter aquilo que minha mãe não pôde me dar. Através do meu trabalho, através do meu suor. Não se preocupa com o tempo. Eu quero que Não, você fale à não vontade. trabalho no suor dos outros, Uhum. né? Através do meu suor. Lutar para me ter.
o que eu quero. É para você falar à vontade e trazer as imagens, Viu? as memórias. Então, assim, então as coisas que eu pensava e penso assim, né? Que aí minha mãe sempre dizia, você tenha 10 centavos no bolso, mas tenha do seu suor e tenha seu, honesto, viu? Que a melhor coisa é você ter e ser honesto, ter suas coisas tudo legalizado, você andar certo, honesto com as pessoas. Então, o que minha mãe dizia era isso. Então, até hoje, o que eu falo com meus filhos é isso. Ande direito, ande honesto, nunca deixe rastro para trás. Você ande aonde você passa, o povo dizer, olha, aquele menino ali é direito, olha, aquela menina ali é direita. Você pode confiar ali, ó, que você não se arrepende. Então, você tem que ter essa visão de onde você passar, uma pessoa dizer coisas boas de você, porque é tão gratificante. Onde você chega, uma pessoa tem uma boa memória sua, né? Dizer assim, ó, poxa, ó, que menina assim, ó. Então, isso é muito importante. Você já tinha essa responsabilidade? Sim, e principalmente a gente que... Tem muita gente que tem uma visão ao contrário dos negros, né? Então, nós temos que mostrar para eles que nós também somos capazes de chegar onde a gente quer. Você não já é só os tinha essa brancos. consciência racial. Sim, não os brancos. Porque tem a pessoa que, porque tem a pele branca, quer tentar lhe pisar, lhe humilhar. Né? Porque tem a pele branca, porque tem um trabalhozinho melhor do que o seu. Quer tentar lhe pisar, lhe humilhar. Mas toda a vida eu falei, em mim ninguém me pisa, ninguém me humilha, porque eu sou capaz. Se eu estudar, se eu me dedicar aos meus estudos, eu sou capaz de chegar onde ele chegou, ou mais além do que ele. Então, toda vez eu tive essa visão de mim. Então, é por isso que eu nunca deixei nada me abater com todo o sofrimento, com toda a guerra que eu passo, com toda a tribulação, tanta coisa que passa na minha vida. Eu nunca deixei nada me abater, porque eu sei que em cima disso tudo existe um grande Deus. Então, toda a vida eu tive isso comigo. Que Deus acima de todas as coisas. E eu posso. Se eu posso, eu vou lutar, eu vou correr atrás. Depende, eu tendo saúde, né? Deus me dando saúde, né? Força para mim trabalhar e conquistar o que eu quero. Eu nunca deixei nada me abater através dessas coisas. Ah, porque você é branco, ah, porque você é preto, ah, porque eu vou entrar ali de sapato. Você não vai entrar, porque você está de sandália. Eu entro do mesmo jeito. Aonde um de terno e gravata entra, eu entro de vestido de sandália. Então, eu nunca deixei me debater. E nunca deixei ninguém dizer assim, porque você é negra, não. Eu amo minha cor, eu tenho orgulho da minha cor, eu tenho orgulho da minha raiz, viu? Que é onde um branco entra, um preto entra também. E eu digo, hoje em dia, tem as visão das pessoas, através de um negro, está sendo quase, não totalmente ainda, né? Mas um dia ainda vou ver dizer assim, ó, hoje em dia, um negro tem mais valor do que um branco. Eu ainda vou ouvir essa palavra, porque as pessoas da pele clara querem pisar, humilhar muito as pessoas da pele escura. Então, eu não me importo com isso não, porque eu sou capaz de chegar onde eu quiser. Basta Deus me dar força e saúde. Então, onde eu quiser chegar, eu chego. Entendeu? Com certeza. E aí eu vou voltar na pergunta. O que você precisou aprender para viver aqui? Você já está dizendo tudo, né? Mas eu estou te perguntando de novo para você, O que a gente, você pensar o que e falar o que eu você aprendi para precisou. viver, para me O que você viver. poderia ensinar para as pessoas também dentro disso? Assim, que a pessoa, assim, para você ter uma boa convivência onde você mora, o que você vê, faz de conta que você não viu nada, passe por cima, viu? Se o que você ouviu, faz de conta que você não ouviu nada, que você é surda, porque o que você vê e o que você ouve, você sai comentando, você está cavando sua própria cova, Quando você está numa comunidade. viu? É, porque onde você mora, você tem que fingir de cega e de surda. Porque hoje em dia, sim, hoje em dia quem mandava era a justiça. Hoje em dia não é a justiça, hoje em dia quem manda são os elementos neutros, né? Que Os são vagabundos. Porque hoje em dia você não pode sentar na sua porta que. tráfico. Isso, né? Principalmente você que tem seus filhos crescendo na periferia, como é conhecida, né? Você tem o seu filho que mora na periferia, para a visão de muitos, o seu filho também é bandido. Só porque mora naquele local, o seu filho também é bandido. Então, para você não carregar essa imagem, né? E não se igualar a eles,
Você viu? Não vi nada. Você ouviu? Não ouvi nada. O meu alvo, o meu foco é outro, não é isso. Então, me deixa o barco rolar, né? E deixa que a justiça tome conta e descubra o que quiser descobrir. E esses. Você quer falar mais sobre isso? O que você precisou aprender para viver aqui? O que você precisou aprender para. Quais são os saberes? Quais são os conhecimentos que você identifica assim? Poxa, isso aqui é um conhecimento que eu tenho, que eu vivi dentro do Gogó. Só, sei lá, só quem está no Gogó tem um conhecimento desse, o ou conhecimento que eu consegue entender tive isso. para sobreviver foi, na época, a gente procurou, na época de, para sobreviver, só trabalhando, né? Que eu vi o duro que minha mãe dava para botar o pão na mesa, né? Eu vi o duro que minha mãe dava para comprar um chinelo para a gente, para comprar uma roupa, né? Eu vi o duro que minha mãe dava, tinha para dar um estudo, para a gente não ser leiga, como ela falava bem assim, eu não tenho leitura, eu não tenho estudo, mas vocês não vai ficar igualmente a mim, não. O que eu puder lutar, batalhar para vocês saber escrever o nome, eu vou fazer isso. E ela batalhou, aí formou a primeira, formou a segunda, formou o terceiro, formou o quarto, formou o quinto. Formou os nossos filhos, os filhos dela, né? Ela lutou e deu o estudo a cada um. Quem não quis aproveitar, não quis. Mas a oportunidade de estudo, a minha mãe deu para nós, né? E deu para nós, ensinou a convivência, ensinou como era o cotidiano de vida, né? Para você ter uma geladeira, você tem que trabalhar para você ter. Nada dos outros presta. Se você quer uma televisão, trabalha com o suor do seu rosto, você vai comprar uma televisão sua. Tudo que você quer, você trabalhando com seus esforços, você vai ter. O que ela ensinou para a gente foi isso. E a gente A aprendeu. sua referência de mulher, a mulher que você é. Eu agradeço a Deus e a minha mãe, né? Porque na comunidade que a gente vivia, só a referência do povo que vai dar para vai dar para você vai ser uma puta, você vai ser uma mulher de vida, você vai ser um maconheiro, você vai ser um traficante. Então a visão do povo que morava no Covi, né, que a gente morava na periferia ali, a visão de muitos era isso, que a gente não ia dar para que presta. Meu filho vai brincar com você não, porque você mora em tal lugar, você pode ser, meu filho não ser um vagabundo, meu filho não ser um marginal. E esses que falavam isso, os filhos deram tudo para ruim. E a gente, graças a Deus, não deu para ruim, deu para algo melhor. Entendeu? Porque tinha esse conhecimento Tinha o conhecimento da sua da, mãe, essa da referência que verdade você que aprendeu. eu aprendi e que eu passei para meus filhos. Isso, passei para minha primeira filha, né, a segunda e para meus dois filhos. O seu pai não te ensinou muito, então? Não, meu pai não, porque meu pai só dava bêbado, meu pai era um alcoólatra, só dava bêbado, saía de manhã, chegava de noite, chegava bêbado. Então, nem o registro a gente, nem colocar o nome dele no nosso registro, ele colocou. Imagine ensinar, né? Não tinha como. Então, minha mãe que deu o pouco que ela tinha sobre o estudo, sobre isso, foi que ela passou para a gente. Veio uma pergunta, então, e você aprendeu com quem? Com minha mãe. Além de sua mãe, essa referência, mas Sim. quais são as outras pessoas da comunidade que você aprendeu, que te ensinaram? A Como comunidade, alguém te ensinou? Como a os gente, vizinhos te ensinaram? a O que gente você aprende, aprendeu com a aprende, comunidade? o que a gente aprendia com a comunidade, a gente via, né? A gente via, principalmente os mais velhos, a gente via ali o respeito deles, né? Então a gente tinha que obrigação, por obrigação, respeitar Os mais velhos os da mais velhos da comunidade? comunidade, respeitar quando ele chegava, falava, sua mãe sua mãe está trabalhando, mas não faça isso que isso é errado, viu? Não pode fazer isso que isso é errado. Não vai para lá não, não brinca com isso, não brinca com aquilo, porque só é errado. Sua mãe está trabalhando para te dar o que você precisa. Saia de rua. Então, os vizinhos ensinavam, quer dizer, os vizinhos tomavam conta da gente também, né? Quando minha mãe saía para trabalhar, os vizinhos ficavam olhando a gente. O que a gente fizesse de errado, ele chegava, contava, minha mãe pegava a gente e batia. Batia na gente. Aí ela dizia, você está apanhando porque você fez isso, isso e isso. Não é assim que eu te ensino, não foi assim que eu te ensinei. Era assim que minha mãe educava a gente. A comunidade tinha um... se autoprotegia, se cuidava, Aqueles solidariedade. vizinhos mais velhos que era aposentado, né?
não trabalhava, ficava em casa, aí sempre ficava olhando a gente. Eram os primeiros que Era, começaram a morar na os comunidade? primeiros. Aí eu Você olhava a chegou a gente. conhecer as pessoas que primeiro moravam aqui? Conheci um bocado, até hoje ainda tem. Você Ele não aprendeu o que com viu. essas pessoas, Jússi? Aprendi, a gente aprendia assim, Sobre a que história da comunidade, sobre... Me conta. o que a gente aprendeu com os vizinhos mais velhos, né, da comunidade, O que você lembra? que era assim, o respeito deles, né? Eles passavam o respeito deles para a gente, para poder ser respeitado, né? Que ali, eles passavam para a gente o que era certo e o que era errado também, né? Ensinava a gente, Você já disse, não é? que a gente poderia andar, que a gente poderia fazer, né? Isso. E como foi crescer no Gogodaíma, Jússi? Crescer Você está no, entendendo que eu estou repetindo algumas perguntas para crescer, você falar mais? crescer no Gogodaíma é Como é assim, uma mulher negra crescer crescer, essa normal, como criança, essa assim, adolescente? crescer com orgulho, que hoje em dia, quando você olha para trás, você olha, você vê que a mulher que você se tornou, a pessoa que você não se misturou com quem não presta, que você não se misturou com esse tipo de gente, né? Que para não queimar sua imagem, para não tirar sua vida, né? Então, assim, eu mesmo, eu olho assim, quando eu vejo assim, no meio que eu nasci, que eu me criei, que eu convivi, que eu olho para trás, eu falo, graças a Deus, meu Pai, que até aqui o Senhor me sustentou, porque nada disso passou por mim, né? Nada disso passou por mim, que eu vejo um bocado da minha época, tudo que estudou comigo, que eu vejo aí tudo nas drogas, que eu vejo na cachaça, muitos já morreram. Isso eu sinto assim, eu sinto um aperto, né? Que são meninas que tem como, não tinha, tem como ter algo na vida, porque basta o querer, que a idade não voga. Basta eu querer. Tudo que quer, Deus dá saúde, Deus dá força, a gente Você consegue. está à vontade contando a história? Basta querer. Então, assim, aí eu fico assim triste quando eu vejo as meninas da minha época, né? Que tudo nas drogas, assim, se acabando, né? Que você olha assim, que você vê. Pessoas que você viu crescer? Que fala assim, poxa, cresceu junto comigo, brincava mais eu. A gente ficava aqui brincando de boneca, brincando de casinha. Quando você olha para trás assim, tá nas drogas. Elas não tiveram uma Muitas mãe como você, morreram, então? não sei. Muitas morreram, muitas estão na droga, muitas estão na cachaça. Então, isso aí é triste você ver, né, uma situação dessa, né? Sabendo que é uma pessoa que foi criada junto com você, que andou lado a lado ali com você, para a escola, brincando, dia a dia ali do seu lado, e você olha, vê uma situação precária, né? Isso aí é uma tristeza, uma tristeza. E quando você se percebeu, tem a Jússi criança, a Jússi adolescente, e aí tem a Jússi que vai entrando na fase adulta. Quando você se percebeu uma mulher negra, que aí eu já tô falando da Jússi. Quando me percebi, para mim normal, porque eu sabia o que eu poderia enfrentar lá Como na foi isso? frente, Conta. poderia enfrentar porque vem muitos preconceitos, muitos receios, muitos disse-me-disse, né? Como é isso, Aí sim Jússi? que umas Como é pessoas, ser uma mulher negra crescendo nessa comunidade, se entendendo nessa cidade, nessa comunidade? para mim, normal, porque eu cresci, né? Como você contaria Fui, para alguém que não viveu, fui mãe não cedo, como sabe eu como é falei, isso? fui mãe cedo, como eu falei, e não arrependo de ter meus filhos, viu? Você E tinha quantos anos na sua primeira gravidez? 15. E, e É cheguei com a até onde pessoa que você cheguei. está até hoje? Não. Como foi esse relacionamento, se você quiser falar? Foi um namorado que eu tive. Aí pronto. Então, assim, Eu amei, aí pronto. aí agora, aí agora sim, eu digo assim às vezes que agora, bota lá, eu digo às vezes que agora eu estou melhor, por quê? Porque muitas coisas que eu passei lá atrás, agora, fazer como minha mãe dizia, agora eu estou no céu, né? Quais são. Num, Sim. num, a gente passamos fome, a gente passou muita fome, porque era minha mãe sozinha para sustentar 4 filhos, né? Para sustentar a casa toda, né? Aí todo mundo pequeno, minha mãe, só tinha minha mãe para sustentar a casa toda, né? Então a gente passa muita dificuldade para criar 4 filhos sem pai,
para dar de tudo para 4 filhos sem pai, sempre passa necessidade, né? Então, a gente passou muita necessidade. Então, graças a Deus, agora eu não tenho isso. Eu também, assim, nunca botei na mente, né, as coisas ruins que eu passei. Nunca, graças a Deus, nunca adoeci minha mente com isso, esses problemas. Nunca fiquei assim, pisando, porque eu passei isso, porque eu sofri isso, porque isso aconteceu comigo, porque meu filho vai ter que passar, meu filho vai ter que acontecer com meus filhos, não. Nunca botei isso em mente. Assim também para não chocar, porque hoje em dia, a juventude de hoje em dia é diferente da juventude de antigamente, né? Que hoje em dia você vê que a juventude é uma juventude que Você tem quantos anos? eu tenho 44. Sente uma dorzinha, já está tudo morrendo. Antigamente você ali aguentava troncos e barranco, né? E hoje então é diferente. Até a saúde de antigamente é diferente da de hoje em dia, né? Porque antigamente era raro você ver a pessoa doente, hoje em dia não. Hoje em dia, com tanta medicina, com tudo aposto aí, né? A pessoa anda mais doente do que antigamente, né? Então, não tem nem comparação. Mudaram muito, não tem nem comparação, né? E a comida, Jussi, como era a comida naquela época? Como você percebia a comida, o alimento? Naquela O que época, você comia? o alimento daquela época era melhor do que o de hoje em dia, porque hoje em dia tudo é à base de remédio. E antigamente era tudo natural. É por isso que O ninguém que andava você mais doente. gostava, assim, de comida? Até o que eu mais gosto até hoje é feijão. Feijão. Feijão cozido. Até hoje. Assim, arroz, feijão, macarrão, essas coisas eu não ligo. Minha comida até hoje é feijão. Eu gosto mais de feijão com farinha. Feijão com farinha. Era a comida que sua mãe gostava também? Mãe era? Mãe, assim, ela gostava de pirão, esses negócios. Pirão. Você via ela comer, você lembra, né? Ela comia pirão, ela fazia mesmo ensopado, fazia aquele pirão para comer com ensopado. Ela fazia aquele feijão com tudo dentro, para comer com farinha e feijão e pimenta, essas coisas, Sim. né? Minha mãe gostava de batata doce, Ela é uma pessoa referência mesmo. batata doce, aipim, banana da terra, inhame, fruta-pão. Então, isso tudo minha mãe comia. E isso tudo antigamente era saudável, né? Vocês chegaram a plantar algumas dessas alimentos? Não. Comprava. Não, é isso, comprava. Então, isso tudo era saudável, que não tinha agrotóxico, que era arma de remédio, não tinha. E hoje em dia não, hoje em dia tudo é a base de remédio. É por isso que hoje em dia o CA é mais desenvolvido no ser humano, mais desenvolvido no Brasil do que antigamente. Antigamente era raridade você ouvir que uma pessoa estava de CA. Hoje em dia CA é o quê, Jussi? Câncer. Nossa. Então, hoje em dia, cada esquina você vê um comentário sobre o câncer. Por causa das alimentação, as comidas tudo cheia de remédio, tudo apodrecendo. Você compra hoje em dia você cozinha um frango, não tem gosto de nada. Você cozinha hoje uma carne, não tem gosto de nada. Antigamente você colocava um frango no fogo, chamava a rua atenção, né? Era tudo natural. Hoje em dia os alimentos tá matando nossa comunidade, matando nosso Brasil, né? Que hoje em dia você come e ali é passando mal. Você vê que hoje em dia, antigamente, quem infartava era o povo, os obesos, que eram infartavam. Hoje em dia, até os magros, né? Os raquéticos, tá tudo infartando. Por causa de quê? Comida. E a Jussi, enfermeira, falando, A comida, né? Você lida né? com essas coisas, né, no seu trabalho. Pois é a comida cheia de remédio. E os frases marcantes da sua mãe? Coisas que você aprendeu com ela, Jussi, que você levou pra vida. Você já falou de algumas coisas, mas assim, coisas que você diga, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu aprendi com minha mãe, fazer o xarope dela, os remédios dela, né? Que eu faço, que os meninos... Como era esse xarope? Os meninos, com todas as ervas. Você poderia citar algumas ervas? Hortelã grosso, hortelã miúdo, vaca de galinha, tioiô, pitanga, todas as folhas de ervas, né? Então, eu aprendi a fazer com minha mãe, xarope. Ela cuidava de vocês com as ervas? Ela fazia xarope. Você via ela, então, ali fazendo... Ela fazia xarope. Então, muita coisa eu aprendi com minha mãe. Porque eu vi ela fazendo, uma coisa que minhas irmãs não sabem fazer. Você era a filha mais próxima da sua mãe? Era. Eu sou a caçula, né?
Eu morava dentro de casa. Era carninha, É. você e sua mãe. Onde, Tudo ali que ela fazia, você tudo ali, tava eu estava ali de olho para me aprender. E eu aprendi muita coisa. Aprendi a fazer comida com minha mãe. Quando ela Qual a comida que ela ensinava. mais gostava de cozinhar? Minha mãe? Ela todas as coisas ela gostou de fazer. Mas Ela, uma que você, assim, que ela dizia assim, olha, isso aqui é o que eu gosto muito. A ela preferida. gostava mais de fazer ensopado, com todas as verduras dentro, que ela fazia pirão, né? Aí Olha o ela, pirão de novo. ela fazia o pirão, que eu nunca comi pirão, que eu não gosto. E minhas irmãs comiam pirão. E ela fazia o pirão, aí É botava, gostoso. o pirão, o arroz, a carne e um pedacinho de cada verdura, ela botava no prato. Né? Como eu não como pirão, ela só botava no meu prato feijão, farinha e botava a carne. E como eu não comia as verduras, ela só colocava só a verdura que eu comia. Ela respeitava o seu gosto, então. É, Você reconhecia isso? é. E você gostava dela mais Gostava, ainda por causa porque ela disso. fazia, ela sabia que eu não comia, então ela falava, para não desperdiçar a comida, aí só botava o que eu comia. Até já usou também, todo mundo, ela só botava o que a pessoa comia, para não ir para o mato, porque ela era sozinha para sustentar a casa, ainda desperdiçar, ainda jogar fora. Ela não Então, gostava. então ela botava no prato, ela falava, vou botar aqui o tanto. Se comer e quiser mais, pede, mas não desperdice. Então ela botava no prato o tanto de cada um comer. Quem queria comer mais e pedir, ela dava. A não ser se contentava com aquele mesmo que ela dava, o tanto que ela botava no prato. E a eu queria que tu falasse agora, se tu quiser, sobre a Jusce hoje, a Jusce mulher negra. Como é a Jusce hoje? Como é que a Jusce lida com a comunidade? Quem é essa Jusce liderança? Pedro, Quem é essa Jusce liderança hoje, que é a referência na comunidade? Quem é essa Jusce mulher negra? Se você quiser falar. À vontade, sem assim, pressa. hoje mesmo, hoje em dia, para mim é normal, hoje em dia, tudo que acontece com a gente é normal. Normal, sim, que você não se importa, né, com algo que vem acontecendo. Você já cansou, não é? Mas é a sua biografia, como você contaria para alguém, resumindo agora, para a gente terminar? Quem é Jusce Gleide, de 44 anos? O que Jusce Gleide precisou aprender para viver aqui? E com quem Jusce Gleide aprendeu? Como você diria para alguém? Assim? Você chegaria e O que eu digo diria... assim, tudo que eu aprendi foi referência à minha mãe. Porque não tem algo melhor de você se espelhar não sendo com seus pais, né? E os mais velhos também você E os incluiria? mais velhos, tem alguns, né? Mas uma referência mais minha mãe, que estava dia a dia comigo. Né? De casa ali, me falando o que é certo e o que é errado. Porque uns pais não vão querer algo errado para os seus filhos, né? Não vai querer nada de ruim. Vai dar conselho e explicar tudo de bem, tudo de bom com o filho, né? E jamais um pai vai falar para o filho, você tem que fazer isso, que você vai se dar mal, não. Faça isso, que vai se dar bem. Não ande com fulano, que fulano não é boa companhia para você. Evite de andar com fulano, para evitar problema. Não é isso que os Sim. pais fazem, né? Fala, né? Para um filho. Você quer falar um pouco da Jusce Gleide agora? Como é a Jusce Gleide de agora? Como que é essa pessoa, essa mulher aqui na comunidade? Você quer dizer alguma coisa? Se não quiser também não precisa, só se você quiser. Para mim não mudou nada, a mesma coisa, continua a mesma coisa. Eu só fiz mais amadurecer, mais a mesma coisa. Meu pensamento é o mesmo, o que eu tenho de falar, eu falo a mesma coisa, eu falo mesmo. Pronto. Não tem diferença nenhuma. Você sente que contou a sua história, falou sua biografia, falou sua biografia. Você contou para quem é a Jusce Gleide? Você está satisfeita, Jusce? Eu estou falando o meu cotidiano, né? Falando de mim. Então terminamos?